Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Item número SCP-064. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-064 deve ser mantido em uma área adequadamente remota para observação. Os objetivos atuais são gerar um modelo geométrico do padrão de comportamento do objeto e observar mudanças nesse padrão causadas pela localização ou pela composição do solo. Alguns locais, como o deserto de Gobi e o interior da Austrália, estão sendo considerados para futuros testes. A localização atual do SCP-064 é confidencial para todos os funcionários com autorização de segurança de nível 3 ou inferior. Quando o crescimento parar, as equipes de campo deverão documentar o tamanho, formato e composição da estrutura e remover o objeto para transportá-lo para outro local. Descrição: o SCP-064 é um tijolo de barro marrom claro, composto primariamente de óxidos de silício e uma pequena quantidade de matéria orgânica. O objeto pesa 1,6 kg, medindo 10 cm por 6 cm por 20 cm. Sua superfície é lisa e plana, com algumas lascas estéticas. Em geral, o objeto é visualmente semelhante à maioria dos tijolos utilizados em construção civil. Quando deixado deitado em uma superfície plana de terra macia, o SCP-064 começa a se multiplicar através de um mecanismo desconhecido. Observações mais próximas revelam o surgimento de uma treliça irregular de fibras de silício no formato do objeto original. Esta treliça é então preenchida com uma mistura à base de terra que se solidifica após atingir a massa adequada. Esse processo parece similar à propagação micélica observada em fungos, com raízes microscópicas minerando minerais do solo. Em condições ideais, ou seja, com a composição do solo de 90% de dióxido de silício, leva cerca de 70 minutos para que o tijolo completo seja finalizado. Com uma larga área de terra para utilizar, o SCP-064 produz uma estrutura independente, altamente complexa e teoricamente estável, incluindo pisos e tetos. Observações passadas indicam que a estrutura poderia adquirir o formato de uma estrela de 12 pontas, com mais de 10 km de diâmetro e altura considerável. Isto, entretanto, é uma especulação, uma vez que o crescimento para permanentemente quando a estrutura encontra um obstáculo significativo, o que inclui qualquer objeto com massa superior a 10 kg. A integridade estrutural é bastante alta, uma vez que os tijolos se orientam de maneira mais plana possível e se encaixam quase perfeitamente. Curiosamente, o crescimento da estrutura segue instruções específicas ligadas a direções cardeais, com o SCP-064 sempre permanecendo como o tijolo mais ao norte do piso mais baixo. O SCP-064 deve permanecer conectado para que o crescimento ocorra. Após removido, a estrutura começa a enfraquecer, com tijolos secundários se desfazendo em poeiras, uma velocidade quase igual à de surgimento. Recolocando o objeto na estrutura dentro de 20 minutos, freia este enfraquecimento e permite que o crescimento continue. Além deste limiar, o processo é irreversível. O SCP-064 foi encontrado, por acaso, em abril de 2001, durante uma observação de imagens de satélite de um planalto na Cordilheira dos Andes. Um operador de câmeras percebeu que uma construção parecia estar crescendo. Extrapolando a localização aproximada do objeto a partir da direção aparente do crescimento da construção, que foi interrompida após a apreensão, equipes de campo localizaram um objeto que se diferenciava em coloração dos tijolos secundários, que eram ricos em óxido de ferro do solo local. Ocorre atualmente uma escavação de grande escala no local da descoberta, buscando determinar a origem tecnológica e cultural do objeto.
Item número SCP-068. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-068 deve ser mantido longe de qualquer metal em uma caixa resistente à eletricidade, preferencialmente feita de teflon e borracha. Esta caixa deve ser armazenada no armário de segurança 26 do sítio 11. A chave se encontra na posse do Dr. Pedidos para testes devem ser encaminhados a ele. Descrição: SCP-068 é um boneco de arame com 9,8 cm de altura, feito de um metal desconhecido. O objeto é feito de um único fio de arame enrolado a partir do centro. O fio aparenta ter sido dobrado diversas vezes em vários pontos. Quando uma corrente elétrica é introduzida em SCP-068, o objeto torna-se animado, capaz de movimentar independente. As articulações nos membros de SCP-068 ocorrem nos locais correspondentes aos dos seres humanos. Quando ativado, SCP-068 começa a procurar material metálico. Ao encontrar, SCP-068 começará a amassá-lo e a arrancar uma pequena fita do material. SCP-068 então construirá outro boneco similar a si. O objeto recém-criado começará então a amassar e desfiar o que sobrou do metal juntamente com o original, criando novos bonecos que, por sua vez, também criarão mais réplicas. SCP-068 entra no próximo estágio quando uma das duas condições for atingida. A primeira ocorre quando não houver mais metal ao alcance com massa suficiente para criar outro boneco. A outra, quando o limite de 102 réplicas for atingido. Quando algum destes eventos ocorre, todos os bonecos se juntam e começam a formar o maior boneco possível com o material. Utilizando o máximo de 102 mini-bonecos, o resultado atinge a altura de 2 metros. O SCP-068 se situa na intersecção entre torso, braços e cabeça. Após essa união, ondas gama, beta e teta começam a emanar de SCP-068. Ele então buscará novamente objetos de metal para criar mais réplicas, de tamanho proporcional ao seu. Estas réplicas não emitem ondas cerebrais como 068. Se 068 não tiver atingido o tamanho máximo até então, continuará criando cópias até atingi-lo. Ao chegar no segundo estágio e esgotar os metais disponíveis, SCP-068 volta a um estado inativo após 4 minutos e 32 segundos. O material ao redor do objeto deve ser derretido para recuperar o 068. SCP-068 é capaz de amassar e desfiar qualquer metal encontrado, independente de suas propriedades. Também parece ser imune a tentativas de danificá-lo ou destruí-lo. Entretanto, as cópias de SCP-068 possuem as mesmas propriedades e vulnerabilidades do metal com o qual foram construídas. SCP-068 consegue detectar metais escondidos através de um método desconhecido. Embora 068 não tente alcançar metais de difícil acesso, o objeto tentará romper qualquer material fraco o suficiente com seus braços. O que é considerado fraco o suficiente depende do formato e tamanho de SCP-068 no momento. Dendo 068-A. Foi proposta a ideia de utilizar SCP-068 para destruir SCPs perigosos baseados em metal. Adendo 068-B. Favor ler o documento 068-A. Documento 068-A. A proposta de utilizar SCP-068 para destruir SCPs baseados em metal foi recusada, considerando que a maioria, se não todos, os SCPs de metal perigosos são indestrutíveis. O único resultado seria um monte de réplicas invulneráveis correndo por aí. Sinceramente, quem teve essa ideia?